Fala galera, seja bem-vindo a mais um podcast do Salve. Pois é, você já nos conhece, já sabe que nós estamos aqui semanalmente trazendo sempre um tema, nem sempre polêmico, nem sempre bíblico, mas toda semana com conteúdo muito interessante e bom para instigar você a buscar mais aquilo que Deus nos ensina todos os dias e também para você que não conhece Jesus, saber que ser crente é da hora e você vir fazer parte dessa comunidade, dessa galera que tanto ama Cristo. E hoje, excepcionalmente, nós vamos falar de algo que tem afetado milhões e milhões de pessoas e que tem, para você entender, dito numa pesquisa recente, ontem especificamente, agora em maio, saiu dizendo que nos próximos 6 anos, 500 milhões de pessoas sofrerão por inatividade física. Tá gostoso o sofá, né, filhão? Mas hoje você vai mudar seu estilo de vida e você vai junto com a gente desbradar a tal da saúde e até onde ela é física, necessária e essencial e até onde ela se torna vaidade. Então mergulha com a gente nesse episódio e vem ter informações que vão mudar a sua vida e vão fazer com que você mude o seu estilo de viver. E para isso eu tô aqui com 2 queridaços, amigos, irmãos. Pamela, seja bem-vinda, Prê. Olá, muito bom estar aqui com você. Muito obrigada, pastora. E o pastor Agenor, que está aqui com a gente também. Seja muito bem-vindo, meu irmão. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez. Vamos tentar falar um pouco mais de saúde. E eu vou sair daqui correndo, hein? Eu quero ver, hein? Meia maratona já está comprada. Então, vamos começar de um jeito diferente. Pastor, o que é saúde para você? Não é só físico. Eu vou dar um exemplo do que a gente estava comentando aqui no off. Recentemente eu voltei para academia e cheguei para minha personal e falei, olha, não quero shape, eu quero saúde, porque eu já estou muito conectado com o meu sofá. Quando sento lá, um conforto, tá gostoso, mas eu senti um desgaste meu. Primeiro, eu tenho muitas questões de ter dores no corpo já crônicas. Segundo, moro no 6º andar, não estava conseguindo subir a pé, só no elevadorzinho. O personal virou pra mim e falou, mas você não quer trincar nada? Eu falei, não, cara, eu quero saúde. Eu quero sair daqui sem dores. Bora? Ele, então bora. Faz um tempinho, agora minhas dores já começaram a diminuir. E é aquilo que a gente estava conversando também no off. Percebi que até a minha saúde mental começou a melhorar. Sem dúvida. Então isso eu acho que é muito importante pra gente ter essa noção do que não é só ter um corpinho sarado, como as redes sociais falam pra gente ter. Mas eu acredito que na questão da saúde, num completo. Você falou aí de uma pesquisa de 2030, 6 anos. Daqui a 6 anos eu quero estar ativo, não quero estar dentro dessa pesquisa, não. Sim, é isso. E pra você, Prê, o que é saúde? Bom, para mim é um equilíbrio de tudo, né? Eu acho que saúde não é só física, mais mental, emocional. Então, para mim, saúde é esse completo, assim. Você tá bem em todos os âmbitos da sua vida. Porque se você não estiver bem psicologicamente, você não consegue gerar também o comando para o seu corpo. Se você estiver bem emocionalmente também, você não consegue trazer esse equilíbrio. Eu confesso que eu tenho esse desafio na vida, assim, então eu sou muito focada, tem muito trabalho. Então eu fico lá focada, tem ministério. Então, eu quero esse projeto, vamos desenvolver. Então, eu estou nesse momento de vamos equilibrar melhor por conta daquilo que a gente estava conversando, né? De visão de longo prazo. Sim. Então, não adianta eu ficar focada para um resultado só de 5 meses, 6 meses, 1 ano. E daqui a 30 anos, por exemplo, a minha saúde não está bem. Então, eu estou nesse processo, tô voltando aí para atividade física. Parei, então eu tenho essa oscilação, né? Eu gosto de atividade física desde criança, então fiz natação, fiz taekwondo, fiz balé, toda aquela jornada, eu joguei vôlei, estourei joelho, voltei, enfim. Então, eu tenho essa memória, né, de esporte, mas o meu desafio é a constância. Então, eu preciso dessa disciplina, assim, tô me treinando. Eu aprendi, né, sou da área da saúde, então não tem como eu não ter uma visão mais focada naquilo que é a saúde, né? E ainda sou fisioterapeuta, que é o que cuida exatamente do corpo. Então, traz a qualidade de vida na posteridade. Mas é muito louco porque, assim, se nós formos parar para pensar no padrão bíblico,
A Bíblia nos ensina a cuidar do templo do Espírito Santo. E o templo do Espírito Santo somos nós. Só que eu também entendo que pra gente cuidar do templo, a gente tem que estar na tríade. Qual é a tríade? Mente, corpo e alimentação. Porque aquilo que eu como define aquilo que eu sou, aquilo que eu faço, a constância que eu tenho, o cuidado que eu tenho comigo, define até onde eu vou ser possível de chegar. E a minha mente, sendo sã, ela está sempre conectada com a mente de Cristo. E quando eu tenho a mente conectada com a mente de Cristo, eu penso melhor, eu decido melhor, eu entendo melhor quais são os propósitos de Deus para minha vida. Então, de fato, falar sobre saúde é muito mais do que falar de padrões e princípios, mas é de escolhas. Sim. Né? E a gente vive uma sociedade hoje onde você abre a tela do seu celular, você abre o seu computador, você liga um canal de televisão, estão sempre te vendendo um produtinho que vai solucionar a tua vida. Exatamente. Né? Eu estava vendo um podcast essa semana, e muito interessante, né? A nutricionista estava comentando sobre alguns hábitos de alimentação. E ela falou assim, o correto é um café da manhã como um rei, ou seja, vasto, um almoço como um príncipe ou princesa, uma coisa mais leve, e um jantar como um plebeu, né? Uma sopinha, uma coisa mais rala. Por quê? Principalmente a gente que já está na faixa do 40 e poucos ali, para a gente poder chegar e falar, poxa, não estou mais tendo aquelas minhas azias de manhã, não estou tendo aquele incômodo. Então, a saúde, eu entendo ela nesse completo, igual Sim. você acabou de falar. Né? Um dos pilares, alimentação. Então, não adianta nada a gente querer comer aquele rodízio de pizza meia-noite novamente, e quando acordar logo pela manhãzinha, que é o nosso hábito, falar, poxa, ainda estou pesado. Claro, ainda tá fazendo a digestão e tudo certinho. A gente tem que ter esse controle do todo, Sim. né? Sim. E até a questão mesmo da característica dos alimentos que a gente come, né? Porque não é mais. As pessoas falam, mas Jesus, né? Ontem eu tava lendo alguma coisa, falei assim, Jesus comia pão, né? Da questão do glúten, ó. Cara, não é o mesmo trigo que era daquela época. Não é o mesmo pão, não é o mesmo pão, não é o mesmo tipo de fermentação. Não dá pra comparar, não dá. A galera viaja. A galera leva essa, não. Cara, não é mais, assim. E eu tava falando até isso, né? Da questão do café. Eu falei, eu tava numa viagem nos Estados Unidos e não tava me dando azia. E nessa última semana que eu voltei pro escritório, eu falei, tá me dando uma azia todo dia, assim. Preciso descobrir o que tá acontecendo pra pensar no que eu tava comendo e não, né? Então, e aí ele falou do café, da questão de estar mais forte ou mais fraco. Então, tem horas que você precisa respeitar o seu corpo Sim. e a sinalização do seu corpo. Tanto no hábito de dormir, tanto no hábito de comer, tanto no hábito de descanso, mente. Preciso, sei lá, de 15 minutos lendo, né? Que é o tempo de meditação, que é a Bíblia, enfim. É um conjunto de fatores que vai te fazer enxergar o seu propósito. Sim. Porque tudo leva, né? A Bíblia nos leva para o porquê. Por que eu tô fazendo isso? Por que eu faço essa escolha? Se eu tenho a possibilidade, por que eu não vou... Tenho a margarina e a manteiga. Eu prefiro abrir mão, então, lá, de um lanche do Mac e comprar uma manteiga do que comer a margarina. Por conta do hábito mesmo, né? Você sabe que lá em casa a gente adquiriu novos hábitos e não... E assim, a gente sempre se preocupou. Eu já fui obesa. Tive obesidade mórbida, o pastor Tota também. E a gente tomou uma decisão, os dois optaram pela cirurgia bariátrica em um momento da vida, porque foi o indicado por tudo aquilo que a gente tinha nos exames e no que a gente fazia. Só que ele já tem 7 anos e eu já tenho 14 anos. E a gente conseguiu, de fato, construir novos hábitos para não ter a reengorda. Que isso também é possível. Eu digo, todo mundo que me pergunta, pastora, qual a sua opinião a respeito da cirurgia bariátrica? Eu acho excelente, desde que você compõe a tríade. Você mude a sua mente, você mude o seu físico e você mude a sua alimentação. Se você não completar a tríade, você vai voltar a engordar. Porque Sim. você vai continuar fazendo escolhas erradas e você vai continuar satisfazendo as suas emoções com a comida, que é um outro ponto interessante de nós trazermos aqui. Sim. Só que antes disso, eu queria né, fechar com isso que a gente está falando a respeito do cuidado com a saúde, da consciência, com o seguinte fator. A gente precisa entender que ter saúde é uma opção. Eu posso acordar todos os dias e decidir se eu vou tomar o meu café da manhã com croissant e com copão de cappuccino, de frappuccino, de tal do Starbucks, ou se eu vou comer o meu ovo mexido, o meu pão integral e a minha dose de café diária, que é o necessário para a cafeína, que vai ajudar o meu cérebro a funcionar melhor.
Sim. Então, todos os dias e em todos os momentos, nós temos a opção de escolher. Só que a gente, muitas vezes, culpa a nossa escolha por diversos fatores. A gente sempre tem um porquê. Por que que eu vou no drive-thru da rede de fast food? Eu vou porque é o mais prático. Porque sentar para fazer uma salada e montar minha marmita na noite anterior e levar minha bolsinha para cima e para baixo dá trabalho. E eu não tô afim dessa responsa, porque eu já tenho muita coisa para resolver. Então eu quero praticidade. Mas você também chega no fast food e tem a opção da salada. Por que você não pede? Exatamente. A gente... Né? A Pamela também, ela passou por esse Passei. processo de bariátrica e foi um processo até para minha reeducação alimentar. Porque para poder apoiar a ela, eu tinha que estar Sim. junto com ela naquele processo, né? Então, para quem passa para bariátrica, é o processo primeiro do líquido, depois do pastoso. Então, era difícil. E já pensou, eu chegar com um fast food e ela ali ainda naquela dieta de adaptação? Seria muito difícil. Então, a gente... com ela, eu aprendi que o processo da educação alimentar começa primeiro no olho. A gente fala na mente, né? Mas primeiro é o olho. Porque a gente se alimenta pelo olho. A gente vê aquele prato bonito, coisa bonita. E aí eu comecei a ver que, poxa, o bonito é cor. Se a gente tiver uma alimentação ali saudável, com tudo que a gente precisa de verdade, eu vou estar satisfeito da mesma forma que o outro que come lá seu fast food, que come lá suas 5 pizzas, da mesma forma. Então a gente tem que entender que quando a gente tem 20 anos, tudo é elástico. Conforme a gente vai avançando, aquela elasticidade não existe mais. Então a gente tem que começar a entender o nosso corpo, para lá na frente a gente não sofrer uma consequência maior. Eu acho que nisso que você está falando, pastor, é interessante a gente enfatizar que 20 anos a gente é elásticos até a página 9. Porque com 20 anos hoje a gente já vê a galera muito dependente de medicação, principalmente para dores de estômagos, para conseguir dormir, para ter assim uma qualidade de vida. Eles, além de não serem estimulados a fazer, a gente existe hoje aplicativos que tocam a campanha da tua casa para dizer que a comida chegou. Então isso é uma facilitação, pelo amor de Deus, gente. Não estou aqui sendo religiosa e nem crítica e falando que isso não significa evolução da humanidade, que não é. Eu uso, eu consumo também, né? Tem momentos da vida que isso é necessário. Mas o que eu quero dizer é que as facilitações geram desculpas e não Exato. escolhas. Eu acho que, né? pastora, Então... uma coisa que é boa a gente enfatizar aqui é que alimentação saudável, a gente não está falando de algo muito caro, porque uma das desculpas que a gente entra é essa, né? Não, mas vocês estão falando aí é muito caro. Cara, pode ir, vamos coisa básica, uma banana de manhã, uma maçã, é uma coisa que se a gente for pensar, é um hábito nosso. Muitas vezes a gente só tem, não tem vou falar o nome é preguiça, a gente só tem a preguiça de ir na feira, ou no mercado, ou a gente só não tem um olho para aquilo. Por quê? Porque a gente só tem o olho diretamente pro fast food. Sim. Uma vez eu peguei uma adolescente, que eu fui levar ela para a entrevista do primeiro emprego. E aí para comemorar, pô, primeiro emprego, coisa e tal, você passou, isso e aquilo. Eu falei para ela, vou te pagar um almoço. Ah, legal. E aí, vamos para aquele restaurante tal? Estávamos na praça de alimentação lá do shopping. Vamos para aquele ali? Não, porque comida, arroz e feijão é só lá em casa. O que você quer? Ah, eu quero aquele ali fast food ali, porque aquele ali é o de sempre, é o dos amigos. Falei, tá bom, vamos lá naquele. Aí eu fiquei pensando depois daquele episódio, falei, poxa, a pessoa, ela tem a oportunidade de ter um outro hábito, mas a questão da mente o mais rápido, o mais prático. Ou a memória afetiva, pastor. Ou a memória afetiva. Porque no fast food ela se lembrou dos amigos. Sim. Foi um detalhe que me Exatamente. chamou muito a atenção na sua fala. Então eu vou naquilo que me traz o conforto emocional que eu preciso, que é a questão da relação da comida com a emoção. Com certeza. Isso me traz, assim, eu também passei pelo processo de bariátrica. E aí tem dois fatores. Um, a memória afetiva, que é a relação ali com a comida, porque única coisa que eu não consigo falar não é bolo. Porque bolo me lembra minha avó, que lembra a mesa, que lembra a minha família. Então, assim, cara, pode ser... Nossa, misericórdia. Quando eu falo, vou fazer jejum de doce, né? O bolo ali...
me dá um negócio porque é onde me traz, assim, tem alguma situação. Olha, só preciso de um pedaço de bolo, sabe? Aquela coisa. Sim. Por conta da memória afetiva mesmo. E aprender a lidar com isso. Então, como que eu aprendi a lidar? Tratando também a parte psicológica. Então, por isso que eu falo, é essencial. Desde quando eu voltei, né, do processo antes da bariátrica e depois, a única coisa que eu tinha certeza eu preciso do psicológico. E atividade física, que é o que eu falei antes de começar, é o meu desafio. Então, eu tive reganho. Não cheguei, lógico, no mesmo peso que eu estava antes da bariátrica, mas tive reganho. E construir esse hábito de consciência, é que como você passa pelo processo da bariátrica, é um processo. Então, você já sabe o seu corpo, eu já conheço o meu corpo, e ele já vai te dando sinais. Olha, você tá voltando pro caminho errado. Então, você volta pro caminho certo. E isso é importante também, da gente saber, porque não é todo dia que você vai estar disposto a fazer a salada, e a gente também não tá condenando você comer uma vez por semana, sei lá, alguma coisa que você ame. Não é isso, não é o radicalismo, a gente não tá falando disso. Mas a gente tá falando, olha, isso tá virando um hábito na sua vida? Então, liga o sinal de alerta. Se eu tô comendo mais de, sei lá, 2, 3 vezes na semana um fast food, cara, olha, cuidado, porque você já teve isso no passado e você viu o que aconteceu. Então, vamos voltar de novo pro hábito saudável, pensando nisso. Tipo, qual a experiência que você quer ter ou qual é o resultado que você quer ter a longo prazo com esse hábito. Então, é isso. Eu acho muito, muito legal isso que a gente tá trazendo e tá falando, porque a gente falou até agora especificamente da parte física. Apesar de nós termos envolvido as emoções, a gente tá falando especificamente da questão do cuidado físico, né? E a atividade física, por mais que existam coaches e teóricos, vamos assim dizer, que preconizem os 21 dias para você se transformar aquilo que é uma opção num hábito e tudo mais, eu vou além. Se você praticar atividade física por 1 mês, depois de 30 dias o seu corpo começa a pedir atividade física. Por que o seu corpo pede atividade física? Porque você libera serotonina, você libera ocitocina, você libera hormônios que trazem para você uma sensação de bem-estar. E aí, meus queridos, para de se encher de creatina e proteína que o bodybuilder vende e a blogueira vende, você acha o máximo querer consumir e começa a entender o que você precisa. Hoje, lá em casa, a gente tem um plano alimentar, a gente tem um acompanhamento. Nem sempre foi assim. A gente foi muito curioso de internet por muito tempo. Fiz já dietas loucas, a dieta da sopa, a dieta da USP, a dieta do ovo, a dieta do que vocês imaginam. Eu posso contar pra vocês que eu já fiz. Mas eu me lembro de um episódio na minha adolescência, quando eu tinha 16 anos, há poucos dias atrás, né? Que eu passei em uma nutricionista, numa endocrinologista, na verdade, não era nutricionista. E eu falei assim, ela fez assim, o que você gosta de comer? E no dia eu falei pra ela, eu gosto de bolacha. Ela, bolacha recheada ou bolacha normal? Eu falei, bolacha. Tanto a recheada quanto a normal, depende. Ela fez assim, você sabia que quem come bolacha vira uma bolacha? Aí eu olhei, cara, eu tinha 16 anos. Quando ela falou aquilo, eu já me imaginei redonda, cheia de recheio. E tipo, eu falava, nossa, cara, que zoado. E aí, depois daquilo, toda vez que eu fui no mercado pra comprar um pacote de bolacha, meu subconsciente, quem come bolacha vira uma bolacha. E eu peguei asco da bolacha. Foi bom? Não. Porque me gerou um trauma. Não foi uma mudança de pensamento, foi um trauma. E eu comecei a ter aversão daquilo. E cada vez que eu via bolacha, chegou num limite de eu suar frio. E falar, nossa, eu não posso comer a bolacha porque eu vou virar uma bolacha. E não é assim. Eu não ia virar uma bolacha porque eu comia bolacha. Eu ia engordar porque eu tinha toda uma série de fatores desregrados e desregulados na minha vida que me levavam a fazer escolhas erradas. Eu fui a pessoa que escondia o doce no armário. E quando eu passei pelo processo de mudança do pensamento com a bariátrica, eu ria sozinha um dia em casa e minha mãe falou, filha, o que você tá rachando o bico? Aí eu falei, mãe, quantos anos? Eu achava que eu tava escondendo as comidas e na verdade eu tava escondendo de mim. Porque os outros tudo percebiam, porque eu continuava engordando, caramba. Então, como que as pessoas, né, assim, a gente cria mundos paralelos para justificar aquilo que a gente faz. Sim. Cara, eu lembro do cúmulo do absurdo de eu chegar a ter uma caixa de doce no fundo do meu armário. Pra quê? Porque era o meu refúgio.
junto com aquela dificuldade de olhar-se no espelho, de aceitar-se naquele corpo que eu tinha, que era eu quem o produzia, mas não tinha tanta consciência, as minhas frustrações e tudo mais, aquilo era o meu refúgio. Assim como hoje eu tenho o meu refúgio em Cristo, por um tempo o meu refúgio foi no doce. E aquilo satisfazia a minha depressão, satisfazia a minha tristeza, satisfazia o meu dia mal, satisfazia o bullying da escola. Irmãos, outra coisa, bullying não mata, mas você precisa aprender a lidar com ele. E o excesso do bullying prejudica relacionamentos, isso é muito triste. Porque a gente nunca vai ser igual um ao outro, e graças a Deus por isso. A gente falou sobre isso um pouco antes de começar. Né? Cristo nos fez individuais, ele fez com características específicas, para que juntos a gente compusesse o reino dele. Então, cuidado com as brincadeiras. Cuidado com as falas, porque através do bullying você institui padrões, e padrões não faz parte de Deus. Deus te deu a liberdade da escolha. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, quais são as escolhas que eu faço? Cuidado com os excessos. Nem todo mundo vai ser igual a você, nem todo mundo vai achar graça do que você acha. Né? Nem todo mundo vai curtir o estilo que você tem de roupa. Nem todo mundo vai se vestir como você, e tudo bem. Os diferentes se completam. Os iguais são chatos. Imagina um mundo só de Agenores. Você ia se suportar, Agenor? Sinceramente? Já não tô me aguentando. Não, velho. Imagina um mundo só de Pamelas. Nossa, é muito chato. Eu falo isso, né? Eu e ele, nós somos totalmente diferentes. E quem conhece, convive muito conosco, fala, nossa, isso é um oposto. Eu falei, sim, porque... Eu sou muito noite, dia, cara, muitas pessoas, enfim. Mas já não era o oposto, assim. Mas um dá o equilíbrio pro outro. Sim. Porque se for só Pamela, nossa, eu não me aguentaria. E não me aguento mesmo. E se for só a Agenor, também não vai dar, entendeu? Assim como só Butch, o mundo seria insuportável. Porque tem coisas que eu sou extremamente chata, velho. Sim. Eu reconheço isso. E o pastor, às vezes, ele em casa, a gente também é muito diferente. O pastor é totalmente noturno, eu sou totalmente diurna. Eu acho que é por isso que dá certo. Exatamente. Né? Então, a gente também tem, eu vim de uma família que era assim, até o aniversário do cachorro se comemora. Sim, e o pastor veio de uma família onde era ele, a mãe e a irmã. E ele tinha dias que ele fazia pra mim, qual a necessidade do café da tarde pra falar parabéns pro cachorro, velho? Mas era só um motivo pra estar todo mundo junto, caramba, entendeu? Então ele foi construindo também esses novos hábitos. E eu sou uma pessoa que eu sou a criança da chicória lá. Minha mãe falava que eu entrava no mercado com ela quando criança, falava, mãe, você não vai levar chicória? Você não vai levar couve-flor? Você não vai levar o brócolis? Mas mesmo assim, não deixei de viver a ser gordinha e tudo mais, porque eu comia mesmo, eu curtia comer, eu gostava de comer. E aí, depois da bariátrica, a gente já entrando na parte da questão mental, que eu acho interessante a gente falar sobre a saúde mental, eu aprendi a dar valor à terapia. E eu entendi que a terapia não é uma necessidade para quem tem transtorno, mas ela é um alinhamento para que você mantenha uma mente saudável e conectada ao propósito que Deus tem estabelecido para você. Porque você precisa ter um escape, você precisa ter alguém para desabafar, você precisa ter alguém para te ajudar a organizar e para olhar para você e falar, tá errado, meu filho. Presta atenção. Esse caminho não vai te levar a lugar nenhum. Você tá ficando bem louco. Que essas coisas aí que você tá falando é você que tá pensando. Ninguém tá fazendo nada. O mundo não está compilando contra você. Né? E o que vocês enxergam dessa questão da saúde mental? O que vocês entendem disso? Acredito que a saúde mental, como a gente estava falando agora há pouco, né? É uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado para poder o cuidado que eu digo, cuidar dela, para a gente não entrar no sinal de alerta. Porque, por exemplo, a gente tem várias pessoas, a fala que eu vou dar agora, acredito que todo mundo vai se conectar com ela. Tem gente que dorme com o celular, quando acorda tá com um negócio aqui no peito, porque dormiu e a mão cansou, quando acorda, já com o celular de novo. Ou seja, a gente não desconecta. E uma das coisas que a gente estava comentando, né, que pra gente ter um hábito saudável durante o dia é desconectar. Sim. Se a gente não desconecta, por exemplo, eu trabalho com TI. E com TI, quem nunca passou por isso de ir no mercado, principalmente à noite, e falar, dá um tempinho porque o sistema tá rodando. Em muitos casos, não é que o sistema tá rodando, eles estão trocando um equipamento que chama de servidor. Para quê? Para o que estava rodando, só desligar um pouco e ligar o outro para fazer a transferência. A gente falou um pouco da Bíblia também. Sim.
né? Nosso Criador, Deus, foi lá, teve um dia de pausa. Ele descansou, lá em Gênesis. Por que não a gente também não ter essa pausa? Então, tendo momentos de pausa, acredito eu que é um dos primeiros cuidados que a gente tem que ter com a nossa mente. E não é pausa de, pausei um pouco, vou pro celular, novamente, Instagram, 30 segundos ali de cada Reels ou outra rede social. Não, não é isso. Pausa de, cara, pega ali, você tem um pet, vai lá, dá uma volta com o cachorrinho, dá uma volta com o pet, vamos lá, vamos ver gente, vamos conversar, desconecta um pouco. E isso faz muito bem, eu acredito que começa por aí. Sim. Perfeito. A questão da contemplação, né? O Agenor, aí, o lado, né, do ser diferente. Porque se fosse por mim, eu ia ser aceleradaça, eu sou acelerada, faço tudo. E o Agenor já me traz para esse, olha, vamos contemplar, sabe? Vamos olhar, olha que flor bonita, olha que céu, sabe? Então, é necessário. Com relação a profissional, da psicóloga, eu passo em terapia até hoje, faço terapia semanalmente, sinto falta se eu não faço, então, aquela semana aconteceu alguma coisa, desmarcou, sinto essa falta, e também o momento, então, assim, parte, né, de terapeuta, e da gente ter esse momento de meditação diária, com Deus. A Bíblia, né, quando a gente fala assim, olha, faça o seu momento de devocional, leia um versículo. Cara, isso é científico. Não é só religiosidade, né? É científico. Vai fazer bem para você. A Bíblia fala isso. Tá na Bíblia. É bom esse tempo de meditação. É bom esse tempo de você olhar para você, se autoanalisar. Então, é bom você falar e é bom você ter esse tempo com você. E muitas vezes a gente foge, né? A gente encara. E quando você não tem o tempo com você, você não se reconhece. Você não se identifica, você não traz quem você é. E aí entra naquela da comparação, e aí você fica entrando nas várias formas que todo mundo quer que você tenha. Os padrões. Os padrões, né, de rede social, padrão de local, às vezes do local que você trabalha, da igreja que você frequenta, do ambiente que você tá. Eu preciso usar essa roupa, eu preciso ter esse cabelo, eu preciso ter essa sobrancelha, eu preciso ter esse tênis, eu preciso ter essa formação. E na realidade, o evangelho, ele traz esse confronto também. Sim. Porque você não precisa de nada. A palavra de Deus fala que você precisa buscar o primeiro lugar, o reino dos céus, e todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Então, você começa a se esvaziar, ao ponto que, se você não se reconhece, você como a sua identidade, daquilo quem você é, você acaba... Aí as pessoas começam a ter as crises de identidade. Sim. Porque elas ainda não se conhecem. Então, é importante a gente ter esse momento, né, da saúde, enxergar e buscar quem nós somos num todo. Você vai construir. Então, igual a gente conversou aqui, a Pamela é diferente do Agenor, que é diferente da Butch, que é diferente do Tota, que são pessoas diferentes, passaram por, às vezes, o mesmo procedimento, mas buscaram caminhos diferentes, mas tem todo mundo a mesma consciência daquilo que precisa. Sim. Então, treinar a consciência, saber o que é real, e buscar, porque não adianta também, né? Você só saber que é importante, é melhor comer uma salada do que o fast food, e você não ter a consciência, e, na verdade, a mudança do hábito, que é o mais importante, do que você tem com aquela informação. Sim. Recentemente eu assisti um podcast muito interessante, falando sobre saúde, que um dos participantes era o Luciano Subirá, e em um dos momentos ele fala sobre um confronto que ele viveu de um pastor que cuidava dele, onde ele argumentava e justificava os maus hábitos e as más escolhas que ele fazia referente ao corpo, à alimentação e à atividade física, para mim, morrer é lucro. Para o cristão, morrer é lucro. Então, a hora que eu tiver que ir, eu vou. E esse pastor confrontou ele da seguinte forma, falar, então, será que você vai chegar lá exatamente com essa leveza e dessa forma que você está falando? Aí ele falou, como assim? Existem dois caminhos. Ou você vive o propósito de Deus, cumpre a sua jornada, combate o bom combate e o Senhor te chama porque você cumpriu o teu papel, ou você vai ficar numa cama, dando trabalho, passando mal, com doenças graves, e não vivendo a plenitude que você poderia daquele momento antes de você ser chamado por Cristo para a eternidade. Sim. Então, assim, eu acho que mais do que nós falarmos de conselhos,
de busca e de caminhos que a pessoa possa ter é como você deseja estar quando Jesus te chamar. Isso é muito forte, né? Porque a gente pode interromper aquilo que é um propósito de Deus. Exato. A gente... Lógico, Deus é soberano, a gente sabe. Porém, a gente é peça ali de... Na verdade, eu quero participar daquilo que Deus vai fazer. Se não for eu, vai ser outra. Se não for a gente, vai ser outro que vai se levantar. Mas eu quero participar. Então, como que eu vou, né? Como que eu vou participar? Ou eu vou participar? Essa é a pergunta. Será que se eu vou estar apta o suficiente? Vou falar um exemplo. Um dos motivos de eu ter feito a bariátrica foi porque um dia eu estava no acampa do TIM. E aí a gente tem, né, as ladeiras, sobe, desce, blá. Eu não aguentava subir. Porque ali, você sobe no monte, a gente cuida né, fica normalmente o ABC ali com a parte de esportes. Então, você roda a fazenda toda e meu joelho, nossa, tava estourado. E aí, na minha cabeça, eu falei, eu tô com os adolescentes, eu preciso ter o mínimo de estrutura física para estar no dia a dia, que é isso, né? Você acordar de madrugada, você tá lá, você tá fazendo vigília, assim, toda... Assim, eu preciso ter saúde para conseguir tá com a galera. E foi um dos fatores de eu ter também me disposto a mudar de hábito. Porque a gente tem um ministério, a gente tem uma vida e não... Né, tem um todo ainda. Então, não adianta você projetar a sua vida né, ministerial se você não tiver saúde nenhuma para exercer ela. Assim. E a gente tem referenciais disso, né? Sim. O nosso apóstolo e a nossa bispa, no auge Sim. dos seus 70, 60 e 60 anos, estão aí dando banho na molecada de 18, 19, no Verdade. cuidado, no estar conectado com aquilo. Inclusive, deixo uma dica aqui, que não é um merchandise, não é uma venda, mas existe uma comunidade chamada Cristãos que Meditam, que é muito interessante. Ela faz tempos de meditação com a palavra. Então, é sempre conectado, não tem mantras, não tem nada daquelas coisas e tal, esotéricas, mas ela te leva a uma conexão com o seu ser espiritual. Eu pratico, não consigo ainda fazer todos os dias, porque eu acordo numa rotina meio frenética, mas quando possível eu pratico, às vezes até no carro, no caminho do meu trabalho, eu coloco, e elas têm meditações diárias de até 15 minutos. Então, cara, super acessível, super fácil de você fazer. Existem essas ferramentas. E... Claro, eu queria ter aqui, mas pelo menos 2 horas pra gente falar sobre outros pontos que são extremamente fundamentais nisso. Um deles é o sono. Eu acho que a gente se empolgou aqui na nossa conversa, mas fica a dica aí, pessoal. Valorize o seu sono. Tenha uma higiene de sono. Isso não é frescura. Isso não é mídia. Isso não é algo que as pessoas estão tentando fazer você comprar. Cuidado com o uso de remédios. Procure orientação médica. Nem tudo que é fitoterápico e natural serve pra você. E a gente precisa ter esse cuidado com a gente. Tem um ambiente de sono qualificado, assim como o pastor trouxe. Desligue seu celular. 15, 20 minutos que seja antes de você deitar. O certo é 1 hora. Mas se você já começar com 5 a 15 minutos, você já está vencendo a primeira barreira. Acorde de manhã, coloque o seu celular no outro cômodo, com o despertador mais alto, que é para você ter que levantar e ir até ele. E outra, olha aqui bem para mim no fundo do meu olho. Para de dar bom dia pro Instagram e começa a dar bom dia pro Espírito Santo. E traz para dentro de você aquilo que é a essência de Cristo para você ter um dia de qualidade. Muitas vezes você faz escolhas erradas porque você prioriza o bom dia para o seu feed e não para Deus, que é aquele que vai reger todas as tuas decisões ao longo do teu dia. Então, infelizmente, teremos que ficar por aqui. Oxe. Mas já deixo aqui aberto para que a gente faça um novo podcast com mais abordagem com esse assunto. Você que está nos assistindo, manda pra gente aí nos comentários aquilo que você gostaria que a gente falasse mais a respeito de saúde de perfil, porque certamente é um tema que vai estar em pauta aqui novamente. Espero que você tenha aprendido. Que conclusão que você chega? Vai buscar saúde, meu filho. Vai buscar alguém para te dar orientação quanto à sua vida espiritual, quanto à sua atividade física, e para de se basear no Instagram, no YouTube e nas redes sociais para tomar as decisões que você precisa. Que Deus te abençoe, que você tenha um corpo saudável e que a sua velhice seja cheia de marcas espirituais, porque é para isso que Deus te chamou. Tchau, tchau. Até o próximo Salve. Salve!